Gente, o ano de 2024, sem dúvida alguma, é um ano que vai deixar marcado aí a questão das mudanças climáticas e as tragédias ocasionadas principalmente no sul do Brasil, né? Cientistas brasileiros divulgaram uma carta pedindo esforços para lidar com as mudanças climáticas e pressionar as autoridades públicas a garantir assistência de saúde à população afetada pelo novo cenário global. O documento, assinado por representantes da Academia Nacional de Medicina, da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, diz que o futuro já chegou. Segundo o manifesto, os extremos climáticos serão cada vez mais comuns e afetarão ainda mais as águas das bacias dos rios, principalmente do Rio Grande do Sul, além de mananciais, matas e outros biomas no Brasil e no mundo. É triste isso, né, gente? Assim, a gente vê que, infelizmente, essas tragédias, elas não estão isoladas ao Brasil, né? Há pouco tempo, esses dias mesmo, eu estava vendo um vídeo de um Boeing sendo arrastado no aeroporto lá no Texas. Vocês viram essas imagens? Uma coisa horrorosa. O vento era tão forte que ele arrastou um Boeing dentro de um aeroporto no Texas. Então, lamentavelmente, a gente tem visto, de fato, muitas catástrofes aí, ó. Tá no ar aí, o alemão é muito rápido, eu falei, ele já, clicou. Olha só isso, gente, olha a força do vento. Desconectou ele do finger ali, ó. Sim, isso é a força do vento lá no Texas. Então, assim, cada vez mais a gente vê a força da natureza. A natureza é impressionante, né? A natureza não se cala. E diante de tantas coisas que a gente veio fazendo, agora está vindo a resposta aí e, infelizmente, matando pessoas e, como eu já disse, numa linha de frente, né? Quem mais sofre é a população mais carente, porque essa sim mora em costas, essa mora em terrenos irregulares, essa sim fica agora, por exemplo, nos abrigos, né? Que tem gerado, agora a gente vê aí a ocorrência de roubos, de estupro, de brigas nesses abrigos lá no Rio Grande do Sul. Então, é uma situação muito lamentável que a gente vem passando e é hora de discutir. E mais do que isso, é hora de discutir esse ano, pessoal, porque esse ano nós temos eleições municipais. E aí a gente tem que pensar e começar a cobrar dos candidatos o que é que eles estão fazendo na questão climática, o que a gente vai fazer para evitar, porque a gente não está distante do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu gosto de lembrar que em São Paulo, né, em janeiro desse ano, o ano passado, a gente sofreu muito com as chuvas, né? Inclusive, a Enel quase perdeu o contrato dela, né, para a concessão de luz, de energia elétrica no estado, porque ela deixou diversas pessoas sem o fornecimento de energia por semanas, né? Muita gente perdeu seus estoques, né? Pequenos empreendedores perderam estoques, deixou a cidade um caos, muitas árvores caíram impedindo a passagem dos carros. Então, assim, tá todo o país, tá todo o planeta sofrendo com as mudanças climáticas e a gente precisa começar a cobrar dos nossos políticos. Queria te ouvir um pouquinho, Pagotto, exatamente o que você acha que, por exemplo, um candidato aos municípios agora, eles têm que trazer aí de programa de governo para essa questão de mudança climática? Elaine, eu acho que esse é um tema que remete no Brasil, esse debate ele tem um problema específico. Vou me explicar sobre isso. Nós estamos falando de um país que tem como base econômica a exportação da agricultura, né? Exportação de grãos, carne, celulose, algodão, enfim, numa modalidade de produção extensiva e bastante predatória, porque não é uma questão de debate se nós construirmos uma sociedade baseada na exportação de grãos, baseada no uso irrestrito do veículo individual, desse modo de vida que é uma cultura, inclusive, muito mais do que simplesmente um detalhe ali da cidade e tudo mais. Se a gente continuar tratando as devastações e o desmatamento construído
no desmatamento lá praticado por segmentos da sociedade que estão interessados em expandir a fronteira agrícola e buscar anistiar, né? Se nós continuarmos tratando as questões a respeito do universo, vamos chamar assim, né, do aquecimento global com uma postura negacionista, não vai ter futuro no Brasil, porque o Brasil tem uma particularidade nesse quadro, porque é um país que está voltando a ter, né, essa sua característica agrário-exportadora. Isso é um processo do período colonial que nós estamos voltando a ter. Isso não vai ter enfrentamento dos problemas ambientais, né? O Chico Mendes tinha uma frase que ele dizia assim: ecologia sem questão social é jardinagem. Ou seja, você tem que combinar o debate sobre aquecimento global e os problemas decorrentes desse processo mundial com as particularidades brasileiras, combinado com as questões sociais. Então, eu acho que sim, no município tem que enfrentar isso de uma maneira muito clara. Enfrentar o problema da habitação em lugares de exposição excessiva a riscos, né, em lugares com muita dificuldade, isso tem que ser enfrentado. Só o poder público para construir projetos e programas para mitigar essa exposição da população, sobretudo a mais pobre, controlar a devastação e todo esse excesso de descontrole que muitas vezes o mercado busca, direciona e faz o debate. Agora, eu não acredito que nós estejamos, nesse momento, fazendo um debate sério sobre esse tema. Não estou dizendo aqui nesse debate aqui, estou dizendo no geral no Brasil. Nosso debate é sempre, no Brasil tem uma tradição, enxuga gelo. Aconteceu uma tragédia dessa dimensão, em geral vai vir logo os grupos que não, mas ali foi um problema pontual, mas isso é normal, aconteceu em 41, não, isso faz parte, são ciclos. Ou seja, o negacionismo não é só quem diz que não tem aquecimento global, mas também aquele que diz que uma tragédia dessa dimensão, desse alcance, desse impacto, é simplesmente uma questão ali, não, mas foi um problema de uma bomba, foi um problema de uma questão. E aí eu acho que nós vamos ficar sempre andando em círculos e prevalecendo sempre esses problemas que o Brasil acaba se acostumando com eles e tratando quase como uma tradição, uma característica nacional. E dentro dessa pauta, a gente, claro, remete ao Rio Grande do Sul. E aí, Felipe, eu queria aproveitar aqui o teu conhecimento de administração pública, porque é o seguinte, o governo está liberando incentivos, né, principalmente para as empresas e para as próprias prefeituras reconstruírem ali os seus municípios no estado. Só o que a gente percebe é que os prefeitos, né, têm reclamado muito de não está liberado o recurso, não chegou recurso, não sabe como acessa o recurso. O que a gente percebe, no fundo, é que os prefeitos, em geral, né, quando não são das grandes capitais, eles não têm equipe preparada e nem estão preparados para a burocracia de Brasília. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê lá o caso de New Orleans, né, nos Estados Unidos, que também passou por uma tragédia, lá, diferente daqui, o governo deu uma equipe, suportou esses prefeitos, né, suportou o prefeito ali, os municípios, com uma equipe justamente para ajudar nessa burocracia de liberação de verba. Será que a gente não deveria fazer isso aqui também para o Rio Grande do Sul? Com certeza, Nani, com certeza. Acho impressionante quando você estuda a administração pública, você percebe que a administração pública do Brasil ainda é uma administração pública burocrática, não é? Mesmo com as reformas administrativas que foram feitas no Fernando Henrique Cardoso, foram feitas no governo Lula, né, querendo dar mais agilidade à administração pública e fazer ela largar a administração pública burocrática e passar a administração pública gerencial, isso não ocorreu ainda. E aí, qual que é a diferença da administração pública gerencial para a burocrática? A burocrática que nós estamos é muito pautada em processos, em controles, né? E a administração pública gerencial é muito mais pautada em resultado. Então, nós temos que mudar a cara da administração pública, mudar o nosso modelo de gestão pública para focar mais em resultado. Então, quando a gente vê, por exemplo, o dinheiro demorar a chegar nas pontas, a gente vê, por exemplo, que é um problema de processo. No meu modo de ver, o que aconteceu no Rio Grande do Sul tem que ser resolvido da forma mais rápida possível. Não tem que ser problema do governo agora se preocupar com questão de corrupção, se preocupar com questão de controle. Depois, sim, depois o Ministério Público, órgãos de controle, vai para cima de quem roubar. Mas é importante que aquelas pessoas
que sofreram aquele acidente climático têm acesso a dinheiro, têm acesso a crédito, têm acesso, inclusive, a dinheiro perdido, no meu modo de ver, né? Faz parte da sociedade como um todo olhar para aquela situação catastrófica do Rio Grande do Sul, nós como brasileiros, e nos compactuarmos com aquela situação ali, de modo a criar instrumentos do dinheiro chegar da forma mais rápida possível. Então tem que mudar a conscientização, tem que mudar a forma como a administração pública cuida do dinheiro. Não tem que, no momento agora atual, não pode ser o momento de ficar preso em burocracia. O dinheiro tem que chegar no Rio Grande do Sul da forma mais rápida possível. Sim. E aí eu também queria te ouvir sobre isso, porque o que o Pepe disse. Primeiro a gente resolve o problema, sim, depois a gente corre atrás de tentar, obviamente, criar procedimentos e processos, mas não dá tempo agora, né? Essa população aí que está em abrigos, está passando fome, precisa reestruturar sua vida, não pode esperar a burocracia do Estado para ter acesso a crédito ao dinheiro, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estive aqui no Linha de Frente, logo ali pouquinho depois do olho do furacão ali, comentando sobre a questão do Rio Grande do Sul. Deixa eu só dar a hora, 2h56, pode seguir. Eu acho que nessa questão, a questão climática, né, o que o Pagotto tocou, isso eu acho que é um problema mundial, não é um problema do Brasil, né? É um problema mundial, né? Afeta o mundo. O Brasil tem a planta energética mais limpa do mundo. Tem o maior bioma do mundo, que é a Amazônia, desejado por todos, né? O agro brasileiro é a locomotiva da nossa economia, gente. Responde por 25%, 26% do nosso PIB. Sem o agro, a gente morre. Sem o agro, o país morre. Então, eu não consigo vincular essa questão climática, né, à exploração do agro pelo Brasil. E o resto do mundo? Qual que é a contribuição do resto do mundo que queima carvão, né? A Europa inteira usa carvão, né? Qual que é a contribuição do resto do mundo para os efeitos climáticos que atingem o Brasil? E atingiram agora fortemente o Rio Grande do Sul. Não é o agro. O agro não é o malvadão dessa história, de jeito nenhum. O agro, e hoje o agro brasileiro, gente, é modelo, é matriz para o mundo em termos de tecnologia, de exploração, né? Então não dá para falar que o problema do Rio Grande do Sul se deu em função da exploração do agro no Brasil. Não acho que tem uma ligação direta de uma coisa com outra. No outro ponto, eu concordo inteiramente com o Felipe. E eu disse isso aqui. Se esses eventos climáticos, de agora em diante, vão ser tão comuns, o que o Estado tem que fazer? Qual que é a capacidade, a energia do Estado? Primeiro, remediar. Aconteceu o problema, tem que remediar rapidamente. Agora, o segundo, investir em infraestrutura, coisa que o Brasil não investe há décadas, né? Tem alguns estudos, inclusive, que projetam que o Brasil tem que investir 4% do PIB nos próximos 20 anos para ter uma infraestrutura mais ou menos aceitável. Não é uma infraestrutura de Europa, não, uma infraestrutura aceitável. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em grande parte, é falta de infraestrutura. Não é isso que vocês falaram aqui. Construções mal feitas, não tem lá um suporte, não tem um deck, não tem uma coisa para segurar aquele vale de águas, né? Então o Estado não investe em infraestrutura. E infraestrutura também é equipamento para remediar um evento desse. O que nós vimos lá no Rio Grande do Sul? A primeira, a segunda e a terceira onda de atendimento às vítimas foram dos indivíduos, foi da sociedade civil organizada. O Estado chegou atrasado, chegou sem equipamento, chegou mal e está aí demorando para entregar dinheiro na ponta para quem foi vitimado, né? E só um último ponto que eu acho que Elaine, se me permitir, é a raiz de todas essas mazelas, né? Nós temos hoje no Brasil uma carga tributária das mais altas do mundo, o pior IDH, a relação do que se tributa para o que se devolve para a população, é o pior índice nos 30 países do mundo que mais arrecadam, né? E 60% da carga tributária brasileira vai para a mão do governo central. Quer dizer, o que deveria ficar no Estado ou no município, que é aquele que enfrenta os problemas do cidadão, não. Aquela riqueza vai para Brasília. E depois o Estado e o município têm que ir lá com o pires na mão, procurar lá um dinheiro
né, com toda a burocracia que o Felipe diz que existe, para esse dinheiro voltar e socorrer as vítimas. Então, são problemas estruturais muito graves, né? Muito graves, que não se resolvem assim, de imediato, assim que penso. São 3 horas, a gente daqui a pouco vai chamar a repórter Letícia, lá do Sul, para falar com a gente, não é isso, Alemão? Tá, mas enquanto isso eu vou passar para o PP, que queria pontuar alguma coisa na fala do Não, tem 2 pontos interessantes. Primeiro é o seguinte, primeiro, eu lembro que na década de 90, a gente falava muito de políticas mitigatórias, né? Que a gente queria evitar o aquecimento global. Hoje em dia, nós temos que falar em políticas adaptativas. Políticas adaptativas, o que é políticas adaptativas? Adaptar a cidade, adaptar os municípios, adaptar os estados aos eventos climáticos extremos. E isso precisa de dinheiro, precisa de investimento público, muito claro. Então, nós temos que mudar um pouco a nossa lógica, né, que está meio que perdida, infelizmente, na discussão pública e política ambiental atualmente. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui, tem umas pessoas que têm falado, você é a favor, então, de dar dinheiro, né, deixar as pessoas roubarem. No meu modo de ver, no momento atual que nós estamos passando de uma crise absurda no Rio Grande do Sul, o dinheiro tem que chegar lá. E as pessoas que receberem o dinheiro, eu aposto que a maioria dessas pessoas não vão roubar o dinheiro. E depois, sim, né, ter um controle claro, um controle efetivo, Ministério Público em cima e processar as pessoas que, porventura, desviou o dinheiro. Nesse momento de calamidade pública, no meu entendimento, a preocupação não pode ser o controle. A preocupação não pode ser a corrupção. Claro que vai existir corrupção, claro que vai existir desvio, mas o mais importante é voltar à dignidade daquelas pessoas que moram no Rio Grande do Sul. E para terminar, só um ponto que você colocou aqui, a carga tributária realmente é elevada no Brasil. Concordo com você que o dinheiro vai pouco para os estados e municípios na distribuição, mas se o dinheiro fosse 100% para o Rio Grande do Sul, você não poderia definir que esse dinheiro seria aplicado em políticas públicas de adaptação naquele momento. Ou seja, querendo ou não, o modelo de federação que nós temos agora, né, permite com que a União crie políticas efetivas para ajudar o renascimento do Rio Grande do Sul. Isso é um tremendo erro, Pepe. Eu concordo com tudo que você falou a respeito de desburocratização, a respeito da necessidade de investimento preventivo, mas acreditar que a União é a grande panaceia do Brasil para a resolução de todos os problemas, que a concentração de competências na União é algo saudável, considerando as dimensões continentais do nosso país, eu acho um completo absurdo. Como eu sempre defendo aqui, o gestor da ponta é quem tem melhores condições de avaliar um problema e, avaliando o problema, encontrar uma solução. Eu só queria deixar também aqui, Elaine, os meus colegas já abordaram bem o assunto, mas eu tenho um certo incômodo em tratar esse tipo de evento, como o PP classificou aqui, um acidente climático. Eu acho que não é um acidente climático, é um acidente de gestão. Porque a crise climática, de fato, é algo que está acontecendo mundialmente. Acho, sim, que o Brasil contribui muito pouco para o agravamento dessa crise. O Brasil, como o Davi trouxe aqui, tem uma matriz energética limpa e renovável. O Brasil tem 66% das suas matas nativas preservadas. A própria Amazônia está com 80% da sua mata nativa preservada. Enquanto isso, os chineses batem recordes de emissão de gases de efeito estufa, emissão de carbono. A Europa queima carvão para se manter ativa o tempo todo. Então, essa conta não cabe ao Brasil. Mesmo assim, você não vê nenhum ativista internacional, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, o presidente Macron, fazendo qualquer crítica à China. A crítica é sempre ao brasileiro. Agora, o problema que nós temos, e aí que eu acho que vem o erro de chamar esse problema de problema climático, porque quando o problema é climático, a culpa não é do gestor, a culpa é de todo mundo. A culpa fica diluída entre toda a sociedade, que supostamente é uma sociedade poluidora. Você está tirando a culpa do gestor, você está eximindo o gestor de responsabilidade. E aí vem o que o PP disse de forma muito acertada: o gestor não investe na prevenção, porque a obra de prevenção não dá para levantar um palanque. Obra preventiva, obra de infraestrutura, em geral, não dá voto. Não dá para você trazer o deputado lá que destinou uma emenda e angariar mais votos com isso. E só para deixar um exemplo, assim, um contra-exemplo muito claro, o Japão também é alvo de diversas crises climáticas. O Japão sofre com terremotos terríveis, mas lá no Japão, em 7 dias, eles conseguem fechar uma cratera de 15 metros de profundidade. Em 2 dias, eles fecham um buraco numa rodovia de 450 metros quadrados. Por quê? Porque investem em estrutura, colocam o dinheiro público onde o dinheiro público deve estar. Diferente aqui do Brasil, que você tem 50 bilhões, de emenda parlamentar,
que em ano eleitoral vira pracinha e vira campinho. E aí a infraestrutura do país, com isso, vai ficando de lado. Deixa o exemplo brasileiro, que as obras do PAC, por exemplo, estão sendo inviabilizadas, goste ou não das obras do PAC, por conta do pagamento de emendas parlamentares. Ô, Diego, vamos lá, vamos colocar o contexto Já coloquei. em cima da mesa. O contexto foi colocado. O Japão teve tsunami em 2011 e morreram 20 mil pessoas. Sim. Ou seja, um país que, teoricamente, é preparado para eventos climáticos extremos, morreram 20 mil pessoas. Claro que a gestão é importante, ninguém está falando que não. Claro que poderia ter sido feito muito mais em relação a Porto Alegre, que tinha vários instrumentos para evitar uma catástrofe daquela que ocorreu no Porto Alegre. Mas o que choveu em uma semana no Rio Grande do Sul, né, que foi mais do que choveria durante o ano todo, de fato, dá para a gente entender concluir o seguinte, que o problema aconteceria independente de políticas públicas adaptativas de forma efetiva em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. De forma alguma. Forma alguma. Seria atenuada, Diego, mas aconteceria. De forma alguma, Pepe. Seria atenuada, mas aconteceria. Todo evento climático hoje ele pode ser contido por uma infraestrutura. Seria atenuado. Coloca o exemplo do Japão aí. Na minha cidade aconteceu isso. Na minha cidade, há 20 anos, caiu uma garoa, o centro da cidade ficava embaixo d'água. Foi construída uma galeria abaixo do paço municipal. Adaptativas. Que agora absorve a chuva. Políticas adaptativas. Lojistas não perdem mais as suas mercadorias lá. Mas eu te falo uma coisa, Diego. Vai vir uma chuva no futuro, pode vir uma chuva no futuro, que a galeria não vai ser suficiente para evitar o alagamento. Isso aconteceu. E aí que vem a necessidade de investimento. E aí vem a necessidade de investimento em tecnologia preventiva, para você prever melhor esses eventos climáticos. Agora, a gente não tem nada disso no Brasil. Tem um dado, Pepe, um dado do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Atlas das Catástrofes Climáticas, salvo engano é esse o nome. Ele estima que nenhum dos municípios brasileiros está preparado para qualquer evento climático. Claro que não. Porque aqui nos faz investimento nesse sentido. Concordo. E de 1992 para cá, nós tivemos mais de 63 mil ocorrências nesse sentido. Eu concordo contigo. São Paulo é uma cidade engraçada, que é a maior metrópole, a maior cidade do nosso país. Você vê placas pela cidade, área sujeita a alagamento. E nada se faz para resolver a possibilidade de alagamento. Avisa. E o próprio Porto Alegre, tá? Tinha os diques e tal, mas como depois de 41 nunca mais se teve uma enchente como aquela de 41, não investiram mais. A Defesa Civil, gente, está super precária, ninguém investe. Agora, não dá para comparar, Pepe, me desculpa, a infraestrutura japonesa com a infraestrutura brasileira e o volume de investimento que o Japão faz nesse tipo de coisa. Eu não estou comparando. E o volume de operações desse tipo lá. Isso. O Pagoto queria falar, vou passar a palavra para ele. Deixa eu terminar de falar aqui, contrapor aqui o que o falou. Então, assim, eu acho que é importante explicar o seguinte, eu não estou falando que gestão não é importante, eu estou falando que gestão é importante sim. Nós temos que investir em políticas, sim, preventivas e políticas adaptativas para passar por eventos climáticos extremos, não é? Eu, inclusive, como uma pessoa com perfil de esquerda, sempre fui a favor dos ambientalistas, que o pessoal de direita sempre tratou de forma jocosa, né? Mas o que eu estou falando é outra coisa, estou falando o seguinte, independente de gestão, da forma como está o aquecimento global, os eventos climáticos extremos estão cada vez maiores e cada vez piores, a gestão, por si só, não vai resolver. Pode atenuar o problema que ocorreu no Rio Grande do Sul. Pagoto, você quer falar? Aí a gente já vai mudar de pauta. É na polêmica, mas é uma polêmica respeitosa, faz parte, importante. Veja, quando eu coloco o tema do Brasil ter uma peculiaridade nesse debate sobre aquecimento global é pelas características nacionais, não dos últimos 10 anos, Davi, dos últimos 20 anos. Né? Não é uma questão de fulanizar, mas aí no último período... Não, é histórico. Se nós tivermos uma economia baseada no monocultivo, de 7 ou 8 itens, como é a nossa base de exportação, esse monocultivo ele usa muito veneno, emprega pouca gente e ele tem impacto ambiental porque o monocultivo por si só tem impacto ambiental. Isso está provado, não é uma questão... Não discorda. Né? A discordância aqui pode ser uma discordância de... discordar dos fatos é difícil, mas as ideias podem ter... São ilimitadas. Pagoto. Não, as ideias são ilimitadas. Do setor exportador do agro. O agro, em sua maioria, a agricultura familiar, que é extremamente diversa. Extremamente diversa. Sim, mas... Inclusive, o governo que você defende, o atual governo federal, é o governo que se vangloria de ter feito o maior plano safra de agricultura familiar, que foi o do ano passado. Não. Justamente numa agricultura diversificada e uma agricultura sustentável. O agronegócio brasileiro não tem isso, não tem como dizer o contrário. Diego, nós estamos falando da exportação de soja, açúcar, carne,
o farelo da soja, as aves e... Isso é exportação. Exportação ferro, é a menor fatia do agro. milho, É gigante, mas é a menor fatia. Isso, mas eu estou falando, essa aqui, que é grandiosa no Brasil, ocupa uma margem imensa de produção, ela é base monocultivo e o Brasil é campeão mundial em uso de veneno e defensivo. É 1 bilhão por ano e nós não somos os campeões mundiais em produção. Então isso só fica para a gente uma reflexão de que não é um Brasil agroexportador que vai conseguir enfrentar os problemas. Segunda observação, ainda na polêmica, eu não vejo burocratização no Rio Grande do Sul, me perdoem, acho que não tem burocratização, acho que isso foi uma desculpa de prefeitos como de Farroupilha, que estava lá, eu não recebi o recurso, aí o governo federal falou, você não mandou um projeto executivo, Davi. Mas não dá para mandar projeto executivo. Não, mas é um projeto... Mas os caras começam a burocratizar. O que eu acho, quebrando lá, velho. Vamos lá. Não, mas vamos lá. Não, vamos lá. Os caras debaixo d'água. Dá um projeto executivo. Não. Federal para liberar o dinheiro. A mitigação imediata... Briga de esquerdas aqui. Não tem isso. Não tem isso. Os caras estão lá de snorkel, preparando ali o... Não, mas, ô, Pepe, não é disso. Não, pera, então agora, ó. Aí não, né, meu? Então, volto ao ponto aqui com a calma necessária. Com a calma necessária. O processo do Rio Grande do Sul, que nós temos aqui... Volta aqui comigo, pô. Vamos lá, Pagode. Vamos lá. O processo do Rio Grande do Sul não foi essa burocracia. Recursos foram já destinados imediatamente para a Defesa Civil, para o cofre do governo do Estado, para imediatamente, Pepe, enfrentar esse problema do snorkel lá, do cara que está embaixo d'água. Agora, para enfrentar questões mais longínquas, que não eram só tirar o cara debaixo d'água, isso precisava de uma uma minuta. Deixa eu te falar, até eu não estou culpando, brincadeiras à parte, o tema é sério, eu não estou culpando o governo federal, eu só estou dizendo que burocracia agora é impossível, os caras não tinham conectividade, não tinham computador, estava todo mundo debaixo da água. Então, mas a nossa divergência... As pessoas precisam sobreviver, evitar a leptospirose, tomar vacina, mas assim, ó, comer, o que eu tô dizendo tá frio lá. O que eu estou dizendo aqui é no sentido oposto. O que eu estou dizendo aqui, houve uma reconfiguração disso para essa situação. Não estou dizendo que é o modelo brasileiro, mas nessa circunstância foi bastante desburocratizado. Bastante, inclusive, que vai gerar complicações depois para controle. Mas isso é um segundo debate, um debate, inclusive, secundário. O primeiro é enfrentar e mitigar os problemas imediatos, tirar o sujeito lá debaixo d'água, como disse aqui o PP, com o snorkel. Terceira polêmica. O mito do quem polui mais no mundo. É mito, gente. Vamos pegar quem polui mais no mundo. Per capita. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e Alemanha. São os maiores per capita. Deixou o segundo maior ou o primeiro maior de fora, aí que é a Índia. China... Não, mas no per capita não. No per capita é quanto o cidadão consome... É a quantidade de poluição. Não, mas espera. Tem 1 bilhão e pouco. Não, mas espera aí. Se o modelo de vida dos Estados Unidos é um modelo de vida ultra intensivo de uso de petróleo, de uso de coisas que são causadoras de poluição e também que afetam esse problema da questão climática em geral, eu não posso olhar pela soma como se fosse um PIB. Eu tenho que olhar o quanto isso representa enquanto modelo de sociedade. Nós estamos falando de coisas muito diferentes. Você quer tratar uma situação como a Índia, que tem subconsumo em várias partes da Índia. Subconsumo quer dizer o sujeito não tem o básico de uso mínimo de eletricidade com um padrão de consumo norte-americano, que é um intensivíssimo, o maior consumidor do mundo de petróleo por dia. De longe, do segundo. Isso tem que ser considerado, porque senão eu fico tentando olhar o problema do ponto de vista da somatória de um país. Óbvio que a Índia e a China, por serem os dois, representam 35% da população do mundo, vão ter uma expressão importante nisso. Mas no per capita, quanto é o consumo, ou vamos dizer assim, a poluição, o número vai variar bastante, vai deslocar. Mas a verdade é... Mas aí, desculpa, Elaine, nesse ponto, então, você reafirma que... No contexto mundial, a contribuição do Brasil em relação a essas questões é mínima. É mínima. E só para a gente arredondar. O Brasil é verde sustentável. O Brasil pode ser protagonista nessa agenda verde, a gente sabe disso. A gente não tem essa cultura. A verdade é que nessa eleição nós vamos olhar muito pouco para o que os candidatos vão falar sobre isso. A gente não pode colocar só na conta do governo federal. Os governos, em geral, não investem
na questão ambiental. São raros os municípios, a gente pode falar de cidades como Curitiba, que é exemplo, até Porto Alegre, depois da enchente de 41, foi exemplo, com os diques, etc. Só que não se investiu mais naquilo e aquilo ficou obsoleto. Então, assim, a verdade, e com relação à questão da população lá, o que a gente está dizendo aqui é olhar para os exemplos mundiais. Os Estados Unidos, lá New Orleans, passou por uma questão muito parecida com a do Rio Grande do Sul e a gente tentou desburocratizar a questão do repasse de verbas, porque não tem nem braço. Você pega a prefeitura que sumiu, você pega a cidade como Estrela que sumiu. Como é que você vai fazer? Mas, Elaine, desculpe, Diego. Por favor, Davi. Elaine, mas você concorda que o problema é estrutural? Esse dinheiro não tinha que vir de lá para cá. Eu digo, do governo federal para Rio Grande do Sul. Mas aí agora não dá nem para discutir mais isso. Não, sim, mas aí nós temos que enfrentar esse federalismo. Tem uma população lá passando fome que não dá para discutir isso agora. Não, claro que não. Mas nós temos um problema aqui sério, que é esse federalismo mambembe que a gente vive. Sim. O Brasil, Aí... qual é a arrecadação? A gênese de todos os problemas. Qual é a arrecadação do Estado de São Paulo? Sim, não. O que vai lá para Brasília e o que fica aqui? Deixa Elaine, só... eu queria... Você quer fechar? Só para voltar um pouco na questão climática, pegando um gancho aqui no que disse o Pagotto, que de fato o Brasil é um país que colabora muito pouco para essa crise, mas essa narrativa dos ambientalistas, que a cabeça da nossa matéria, começamos esse debate a partir de um documento produzido por ambientalistas pedindo melhores políticas ambientais aqui no Brasil. O Brasil é o país que faz o seu dever de casa, mas é vítima da narrativa dos poluidores. Sim. É vítima da narrativa que impede uma coisa que nós defendemos aqui. Eu sei que é até uma defesa que eu aprendi muito ouvindo aqui o PP. Impede o desenvolvimento da região da Amazônia, de uma das regiões mais pobres do mundo, mas que teria condições de ser uma das mais ricas. Impede que nós possamos utilizar a nossa floresta, que é o maior ativo que nós temos hoje no Brasil, de forma sustentável, para tirar o Brasil do subdesenvolvimento e colocar o Brasil no ranking de potências mundiais. Então, essa narrativa, ela não pode entrar da porta para dentro do nosso país, porque aqui nós fazemos a nossa lição de casa do ponto de vista ambiental. É claro que manter a preservação do meio ambiente, que pensar em políticas verdes é algo importante, mas quem tem que fazer, a quem cabe isso, não é a nós brasileiros, é o europeu, é o norte-americano, é o chinês, enfim, são os outros países que aí sim ocupam o topo dessa lista de poluidores mundiais. Não é culpa do Brasil a crise climática pela qual o mundo passa. Exatamente. É culpa do mundo, cara. É culpa do mundo que o Brasil se inclui também, cara. Não tem vamos dúvida. lá. Não dá pra também se excusar também, não. Mas muito pouco, né, Dá pra se Felipe? excusar aqui Muito isso, pouco, gente. Botar a culpa nos outros, cara. Daí não é botar a culpa nos outros. Não nos assumir assim, como... uma coisa, a gente não desenvolve a Amazônia, não desenvolve o norte do país. Esse complexo vira-lata que a gente tem, Felipe. Uma das coisas que me deixa realmente triste, quando você fala que a culpa é dos outros, você fala que tá nada pra gente fazer aqui para atenuar os eventos climáticos extremos que acontecem no Brasil. Não. Já a culpa é dos outros, não tem o que eu fazer aqui no Brasil. Não é isso. Tem muito aí o que fazer no Brasil. Eu cruzo os braços e não faço nada, né? Tem muito o que fazer no Brasil. Eu concordo. Infraestrutura. Infraestrutura também. Que não sobra dinheiro. Adaptativa. Não sobra dinheiro. Não é realizando COP no Pará, abraçando árvore na Amazônia que se resolve o problema. Claro, isso eu sempre falo. Por isso que a esquerda me maltrata e me esculacha mais do que a direita. E sem razão, Pepe, você está certo Porque nessa. eu sempre falo que a Amazônia é o tipo exemplo de contradição no Brasil, porque abaixo do solo tem a maior riqueza do mundo, acima do solo tem a maior pobreza do mundo, é. Não é? Exato. Então, o que a gente tem que fazer para desenvolver a Amazônia, mas também fincando também na questão climática, na questão do ambiente. Agronegócio, meu amigo. Agronegócio, agroindústria. Mas eu entendo o que o Pagotto colocou, porque, por exemplo, quando você pega, por exemplo, historicamente o Rio Grande do Sul, quando você chega no Rio Grande do Sul, você vê ali por cima que ali é uma grande plantação, né? O fato de você ter acabado com as matas originais, né, com as matas, fez com que ajudasse a situação do Rio Grande do Sul se agravar ainda mais com a chuva, né? Então, existe uma discussão muito grande, muito boa atual, que é a agricultura de baixo carbono, por exemplo, no Brasil, que dá para você produzir bem, respeitando o meio ambiente. É isso que a gente deveria discutir. Não é acabar com o agro, não é reduzir a importância do agro, é fazer o agro pensar também de forma diferente. Bom, gente, vamos sair desse assunto. O que a gente espera é que a gente tome mais consciência da necessidade das pautas ambientais, principalmente nos programas de governo, ainda mais nesse ano de eleição municipal. E o que a gente espera é que o Rio Grande do Sul consiga se reconstruir rápido. Sim. E que a burocracia não seja um empecilho para isso. É a nossa mensagem aqui final da mesa nesse debate, né? Vamos passar para frente.